Nesta manhã, quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E os ouvintes da palavra de Deus numa manhã de bênção também e de salvação. Amém? Louvado seja Deus. É com muita alegria que nesta manhã venho aqui trazer uma palavra da parte do Senhor para a igreja de Deus. Embora não estamos aqui juntos, mas eu sei que cada um está no seu lar ouvindo a palavra, buscando sempre em Deus a fortaleza e a graça. E aqui não é diferente também. Estamos aqui louvando a Deus, glorificando ao Senhor entre famílias. E a igreja também é uma família, não é verdade? E é por isso que estamos fazendo essa live, para que os irmãos alcancem e ouvem a palavra do Senhor juntamente conosco. Amém? E eu quero aqui ler no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 11 a seguir. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção aí em vossos lares, na palavra do Senhor que será falada agora, e que seja para cada um de nós um bálsamo para nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 6, do verso 11 a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. E muitas vezes nós não estamos nem assim perto um do outro, mas a nossa mente, o nosso coração está sempre ligado um no outro. Porque se nós estamos ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, certamente nós, como irmãos em Cristo, estaremos ligados também. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus nesta manhã. Na minha Bíblia diz assim, o título, a armadura de Deus. Verso 11. Diz assim o Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, tudo ficai firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Até aqui, amados. Amém? Louvado seja Deus. Você que está em casa, pode sentar no teu sofá, se estiver na cozinha, onde você estiver aí. Prestai atenção na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amados, eu sempre falo que eu gosto muito das passagens do apóstolo Paulo, porque eu vejo assim que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu ao Senhor, ele, lógico, não deixou de ser falho, mas ele se tornou verdadeiramente um servo obediente ao Senhor. E os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele realmente abraçou a cruz de Cristo e fez a obra do Senhor maravilhosamente bem.
E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele não negou a cruz de Cristo, mas ele verdadeiramente honrou ao Senhor, fazendo a obra, sendo obediente. E passou pelo que ele passou, mas ele permaneceu firme ali na presença de Deus. E assim como ele, tem muitos na palavra de Deus aqui, muitos homens e mulheres de Deus, que também serviram ao Senhor com eficácia, com temor, com sabedoria, e verdadeiramente se entregou para o Senhor Jesus. Mas eu quero aqui começar a falar com os irmãos que em uma de suas orientações para o povo, ele dizia assim, que era para que o povo revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, para que o povo pudesse estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E porque, irmãos, muitas vezes nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, nós sabemos disso, mas sim contra todos os principados, contra todas as potestades do inferno desse século. Quer dizer, naquela época o apóstolo Paulo já falava sobre isso, e não é diferente, amados, nos dias de hoje. Temos que dar continuidade àquilo que o servo do Senhor falou no passado. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir os dias maus, para que nós possamos cada dia mais, aleluia, nos preparar para o grande dia da vinda do Senhor Jesus. E nós sabemos, igreja, que os sinais estão aí. Os sinais da vinda de Deus estão aí. A gente tem visto coisas, já não é de hoje, acontecendo. E isso não é para nos assustar, nem temer, não. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, que está vivendo neste mundo, mas está sempre com a mente ligada no trono da graça, ele não teme. Ele sabe que são os primeiros sinais mais apertados da parte de Deus, avisando que a vinda dele está próxima. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós temos que continuar crendo e confiando no poder de Deus. E aqui nas suas falas, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, tudo ficará firme. Olha, irmãos, que coisa gloriosa. Prestem atenção no que Deus usou o servo dele para falar. E essas palavras servem para nós também nos dias de hoje. E glória a Jesus. E nós temos que fazer com que isso sirva para nossas vidas. E aqui ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia, glória a Deus. Entendeu, irmãos? Estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Olha, irmãos, eu vejo assim, que mesmo em grandes tribulações, nós como servos do Senhor temos que estar em paz, falar do amor de Jesus em paz. Há momentos na vida do cristão como esse, que o mundo, o Brasil está passando, nós temos que ter paz no nosso coração, sabe? Não podemos andar de um lado para o outro desesperado, sem saber o que fazer. Não, nós temos um Deus que nos ensinou a ter paz até nas tribulações. Aleluia. Ter alegria, ter confiança, até mesmo nos momentos difíceis. Ele sempre nos diz para nós: paz seja convosco. Nós vamos saudar os nossos irmãos: a paz do Senhor Jesus, ou a paz seja convosco, a paz, amados. Então isso tem que fazer valer em nossas vidas, amados. Não é só da nossa boca para fora, não, ou só quando está tudo bem. Não, estamos passando um período, mas a paz tem que continuar reinando em nossos corações, a confiança no Senhor. Não podemos andar desesperados por coisa alguma, mas temos que ter a paz no nosso coração e confiar
na tua palavra. E pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo com a paz, sem temer, mas confiando no Senhor. E aqui ele fala, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, irmãos, o escudo da fé, sabe? O que é escudo? Os irmãos já viram os soldados quando vão para a guerra guerrear? A maioria deles coloca, principalmente soldados romanos, coloca aquelas aparelhagens tudo no corpo, na cabeça, além da espada na mão, ainda põe aquelas aparelhagens que era para se defender. E nós não precisamos nada disso, amados. A nossa proteção é o Senhor. A nossa fortaleza, o nosso livramento de todos os males e perigos é o Senhor Jesus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala para nós tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé, o que é? É ter fé no Senhor, é confiar nele, sabe? Nós sabemos que ele mesmo, muitas vezes, permite as chagas, mas ele mesmo as tira. Então nesse tempo de provação na terra, temos que ter fé, temos que confiar no poder de Deus, na sua graça e na tua infinita misericórdia, porque ele é o Senhor. Mas temos que ter fé, irmãos. Não vamos murmurar de nada e nem temer, mas confiar no Senhor, crer no poder dele, sabe, ter fé nele, porque ele pode todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele sabe como estamos. Não podemos nos atemorizar, mas sim confiar e ter fé, porque ele sabe de todas as coisas sobre as nossas vidas, ele sabe o que é melhor. E aqui ele fala também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha isso, irmãos. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o capacete da salvação. A gente vê aí por esse mundo as pessoas, usando capacete. Os soldados também muito usam capacete. Então, irmãos, eu creio que é a sua mente que tem que estar protegida, coberta, sabe, com o sangue de Jesus, os seus pensamentos purificados, mente, sabe, transformada, a mente firme no Senhor, sem vacilar os pensamentos, mas protegida por esse capacete, sabe, que é a fé, que é o temor, que é a perseverança na presença de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra. Então nós, estando com a mente no Senhor, sabe, com a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração, irmãos, nós não temeremos o mal. Confiaremos sempre no Senhor, estaremos sempre preparados para toda boa obra, para levar o Evangelho aonde Deus nos mandar. Sabe, os momentos difíceis Ele também nos dará força, porque a nossa mente estará em Cristo, o nosso coração com a palavra de Deus, a nossa boca, sabe, irmãos, temos que confiar no Senhor, temos que também ser obediente à palavra de Deus, amados, temos que ser obediente, sabe, eu sempre falo que nas minhas orações peço a Deus, e sempre falo aqui também na igreja, que sempre temos que pedir ao Senhor que renove em nós o primeiro amor, irmãos. De quando nós descemos as águas, de como nós nos batizamos, que éramos cheios de fé, de vontade de falar do amor de Cristo, de vontade, sabe, de pregar o Evangelho, de vontade de ser útil nas mãos do Senhor, de vontade de agradar Ele em tudo. Mas muitas vezes, amados, o tempo vai passando e infelizmente o crente vai esfriando na fé. E Jesus não tem culpa de nada, irmãos. A culpa somos nós, de nós mesmos, somos nossas mesmos. Mas o Senhor sempre falou e fala para que nós temos que perseverar na oração. Sabe, temos que ter uma vida de comunhão com Deus, porque nós sabíamos que os dias seriam maus. Deus nunca nos enganou, Ele sempre nos avisou, irmãos, que os fins dos tempos estariam aí, estariam a chegar. E Ele sempre nos preparou. Desde o começo do mundo Ele nos preparou. Então nós temos que o quê? Nos preocupar em servir a Deus com amor, com alegria, com temor,
e fazer a vontade dele. E muitas vezes, amado, ele se entristece conosco por causa das nossas atitudes. Uma coisa, igreja, que nós temos que entender, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E temos também, sabe o quê? Que continuar orando, continuar confiando nele, porque Ele é Senhor. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E temos que, aleluia, obedecer a Tua palavra. Eu sempre disse uma coisa assim, que enquanto eu viver, eu quero ser fiel a Deus com todas as minhas falhas. E a gente sabe que não é fácil, igreja, mas o Senhor, Ele nos dá força. É só nós não tirar os olhos dele, temos que estar com nossos olhos fitados no Senhor, sabe? Aquela passagem que quando Deus falou para Pedro, né, que viesse até ele, e Pedro desceu do barco e foi indo até Jesus. Estava indo tão bem, irmãos, até Jesus. De repente, o que Pedro fez? Ele pegou, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes estamos ali servindo ao Senhor com alegria, tudo, e de repente alguma coisa nos chama a atenção, alguma coisa do mundo, sabe, alguma coisa que está fora daquilo, do centro da vontade de Deus, chama a nossa atenção, e é onde que corre muitas vezes o risco de enfraquecer na fé, sair da presença de Deus, sabe? Muitas vezes é o mundo, muitas vezes é coisas que é completamente contrário da vontade de Deus, chama a atenção do cristão, e o cristão começa a afundar e não percebe. E quando vai perceber, irmãos, ali já está muito fraco na fé. E o que o Senhor fala na tua palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. E eu creio que nós somos, irmãos, libertos, sabe, dos excessos do mundo, sabe? Nós estamos nesse mundo, mas nós temos consciência que nós não somos dele. Nós não pertencemos a esse mundo, igreja. Temos que entender que nós temos uma satisfação a um Deus Todo-Poderoso, que está no céu e que tem amor por nós. Por isso que temos que nos revestir da armadura de Deus, nos proteger dos dardos inflamados do inimigo que está nesse mundo, e nos esforçar e nos encher do Espírito Santo. Sabe para quê? Para pregar a palavra da verdade, pregar a palavra de salvação, para ganhar almas para Cristo. Mas para isso, irmãos, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar ao Senhor, não desanimar, não desistir, não deixar que o mundo nos engula, que o mundo venha cauterizar a nossa mente, o nosso coração. Mas temos que ser cristãos genuínos, sabe? Cristão que honra ao Senhor, que tema ao Senhor, que não vergonhe o Evangelho. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes o Senhor se entristece conosco por conta do comodismo, por conta do relaxo, da maneira de servir a Ele. E não é isso que Ele tem para nós. Temos que nos despertar na presença dEle a cada dia mais, né? Temos que buscar a Tua palavra de dia e de noite, em todo o tempo. Tem que ser alva nossas vestes espirituais. Temos que cada dia mais nos esforçar, aleluia, glória a Deus, para nos purificar, irmãos. Estamos nesta terra, mas nós não pertencemos a ela. Os irmãos podem ver que essa situação não tem como não falar disso, do que o mundo, o Brasil está vivendo agora, nesses últimos tempos. Os irmãos viram que em pouco tempo, eu posso dizer, eu vou dizer 6 meses, mas todo mundo sabe que tem muito menos que isso, de 6 meses, essa situação que está no mundo. E agora, né, devagarinho foi indo até que chegou no Brasil. Mas nós sabíamos que isso ia acontecer. Nós sabíamos que isso ia chegar aqui no Brasil. E poderia ter sido mais amenizado as situações. Mas ainda assim Deus usou e tem usado de misericórdia, porque sabemos que tem muitos cristãos que têm buscado ao Senhor. Muitos cristãos que têm descido na presença de Deus, têm orado, têm jejuado, têm se quebrantado diante de Deus. Principalmente esses amados que Deus deu essas revelações fortes. Tem buscado e tem alertado o povo através do Espírito Santo. Mas mesmo assim, amados, muitos não creram e não crêem. E eu estou falando dos que servem ao Senhor. Mas
quando a tempestade vem, ela vem tanto para os que servem como para os que não servem a Deus. Só que tem uma coisa, irmãos, aquele que está confiando no Senhor, na brecha da obediência, eu creio que Deus vai dar o livramento. Porque nós sabemos que Ele é Deus. Se Ele curar as nações, o povo, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Entendeu, igreja? Porque Ele é o Senhor. Nós sabemos que Ele é o único. Eu sempre gosto de falar isso com muito orgulho no meu coração e alegria. Que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor. Então, amados, temos que aprender a entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E qual que é? É nos preparar para a pregação do Evangelho. E atender o id dele, falar do amor de Deus para as pessoas. Estar nesse mundo, mas não se misturar. Ser igual, sabe, irmãos? As pessoas que não temem ao Senhor. Temos que fazer a diferença. Não podemos envergonhar do Evangelho de Cristo, mas fazer a diferença, falar do amor dele, sabe? Nos preparar para toda boa obra, não temer o mal. E muitas vezes Deus entristece conosco porque nós saímos desse plano, mas temos que perseverar, voltar ao primeiro amor, pedir um renovo. E como eu estava dizendo, esta situação que o nosso país atravessa, igreja, é uma situação muito triste, porque já não é de hoje que Deus tem falado. E Deus não faz nada, irmãos. Ele poderia até nem avisar, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele sempre usa os profetas para avisar das coisas que hão de acontecer, ou na nossa vida particular, ou com as nações, ou com o mundo. Ele sempre usa. Crê quem quer, quem não quer não crê, mas o importante é que Ele é Deus e que Ele fala, o que Ele fala se cumpre. Então, igreja, essa situação que está acontecendo aí, nós sabemos que em todo mundo, tanto médicos, os melhores médicos, cientistas, estão fazendo de tudo para achar, né, o remédio para a cura desse mal. Mas nós sabemos, igreja, que o único remédio é o Senhor. Ele permitiu que por um pouco de tempo fosse por alguns países esse mal, e os irmãos viram o que aconteceu. Às vezes eu sempre falo aqui, irmãos, vamos nos preparar para um dia se encontrar com o Senhor teu Deus. Vamos viver o dia de hoje como se Cristo viesse amanhã. Por que eu sempre falo isso, irmãos? Porque eu deduzo assim, que quando Jesus, quando parte no Senhor, na presença de Deus, louvado seja Deus, Jesus já veio para ele. E quantas pessoas no mundo inteiro já partiu em questão de dias, de semanas, mês? Quantas pessoas? Contando no globo terrestre, foi muito mais de 1000 pessoas, todo mundo sabe disso. Então Jesus já veio para essas pessoas. Então nós temos que nos preparar. Às vezes os jovens acham que porque é jovem vai viver muito tempo. Não, nós não sabemos. Deus tanto leva um de meses, ou ainda no ventre da mãe, ou de anos, 30, 40, 50 anos, 100. Não sei, mas Ele é Deus, Ele sabe a hora. E quantas pessoas partiu nesses tempos agora, que não tem nem 6 meses desses acontecimentos, mas quantas pessoas já foram embora, irmãos? Então é isso, sabe? Então nós temos que nos preocupar em agradar a Deus, entrar na brecha da obediência e servir a Deus com amor, com alegria. Não fazer nada para Deus obrigado, não. Obrigado. E deixar as coisas de Deus por último, não. As coisas de Deus sempre tem que ser a primícia. Está em primeiro lugar. Qual que é? O nosso amor por Ele. Entender a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Porque Ele sempre foi tão bom, irmãos, conosco, que é. Sabe, Ele sempre foi tão bom, está sempre pronto a ouvir as nossas orações, as nossas súplicas. Mesmo muitas vezes nós não merecendo, Ele tem usado de misericórdia para conosco. E porque muitas vezes nós fazemos o pior para Ele. Não, não é assim. Temos que consertar as nossas vidas diante do Senhor e procurar fazer a vontade dEle com alegria. Ele conhece o nosso coração, irmãos. Dar o melhor louvor para Ele. Glorificar, dar a melhor glorificação para Ele, tudo de dentro do coração, da alma e do Espírito, fazer o melhor para agradá-lo. Porque Deus, Ele é Espírito, e é santo, e é puro, e é Senhor.
Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Príncipe da paz. Mas também nós sabemos, irmãos, que Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. E eu sei que muitas coisas têm acontecido que têm entristecido a Ele. Muitas coisas têm acontecido. E Ele tem sido pacífico, sabe? Mas nós sabemos que Ele já está aborrecido com as nações há muito tempo. E com o Brasil não é diferente. Irmãos, é tempo de nós nos humilhar na presença de Deus. É tempo da igreja acordar, despertar, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Começar a dar alegria ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, a Deus. É tempo, irmãos, de nós acordar, aleluia, e procurar fazer o melhor para agradar a Deus. E sem contar com isso, amados, preocupar com a salvação da nossa alma. Muitas vezes o crente brinca de ser crente, brinca de ser servo de Deus, mas não é assim. Não foi isso que Ele nos ensinou. Uma coisa que eu me preocupo também desde a minha mocidade, sabe o que é, igreja? Que quando eu me batizei nas águas, quando o pastor pergunta, promete ser fiel ao Senhor, ao Evangelho, isso está sempre como uma gangrena na minha mente, no meu coração, sabe? A nossa resposta é sempre qual que é? Sim, prometo ser fiel. E cadê a fidelidade de muitos? Onde está? Cadê a perseverança de muitos? Onde está? Se Ele dá graça para um, Ele dá graça para todos. Ser fiel não importa o que passa, não importa o que viva, mas se você está firmado na palavra, confiante no Senhor, você passará as provações, mas guardará a fé, sabe? Não envergonhará o Senhor. O que o apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas? Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Olha isso, amados. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos deixou exemplos assim tremendo de homens e mulheres de Deus na Bíblia, de fé, de perseverança, de temor e obediência. Já pensou que coisa maravilhosa? Mas isso era o apóstolo Paulo. Não, amados. Eu creio que nos tempos passados as coisas eram tudo mais difícil. Era tudo mais difícil para servir a Deus, sabe? Então, Deus deixou ele como exemplo para nós. Jó também não negou ao Senhor, sabe? Jó passou o que ele tinha que passar, mas não negou ao Senhor. Permaneceu firme. Teve as lamentações dele? Sim, teve. Mas não saiu da presença de Deus. Não negou a eficácia do Senhor. Sofreu, se lamentou, reclamou com Deus, sim. Mas ele permaneceu na fé, no temor e obediência ao Senhor. Então, irmãos, e aqui também no versículo 19, o apóstolo ele fala, vou ler do 18: e orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha isso, que coisa gloriosa. Vocês veem a humildade de Paulo. Ele ainda pediu para a igreja que orasse por ele, e para que a palavra de Deus viesse diretamente da boca de Deus para ele, para que ele pudesse pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas, e que fosse notado, ou seja, que as pessoas dessem ouvido o que fosse sair da boca dele para as pessoas. Olha a preocupação de apóstolo Paulo. Depois que ele se converteu ao Senhor, ele verdadeiramente se entregou para Deus, de verdade. Então, irmãos, é isso que temos que fazer, sabe? Orar um pelos outros, clamar um pelos outros, amar um ao outro, sabe? E quando se fala de pregar o Evangelho, igreja, uma das coisas primeiras que nós temos que se preocupar é com a nossa família, sabe? Nos revestir de força, de graça, pedir ao Senhor sabedoria, sabe? Para que nós possamos dar testemunho de cristão dentro da nossa casa, pregar porque sempre tem alguém dentro da nossa casa que ainda não se converteu, ouve a palavra, vê os nossos testemunhos, mas ainda não está na presença de Deus. Então, o desejo do nosso coração é que todos servem ao Senhor, que busquem a Deus também.
E então é muito importante que você se preocupa também em pregar o Evangelho, se unir mais à sua família, se achegar mais aos filhos, aos irmãos carnais, aos sobrinhos, sobrinha, vovó, a sua parentela, e dar testemunho de cristão, e também pregar a palavra do Senhor, e que o que sai da tua boca, que seja notório à sua família, às pessoas que a ouvem. Então, amados, é muito importante, tem tanta coisa, sabe, maravilhosa dentro da palavra de Deus, ao qual podemos fazer para Deus, sabe? Podemos apresentar para o Senhor. E muitas vezes, irmãos, até a nossa própria família, nós vemos de qualquer maneira. Muitas vezes, gente estando bem com Deus, a nossa família que fique de lado. Não temos muitas vezes nem tempo para sentar, para comer com a nossa família, para conversar, sabe, para citar um versículo bíblico. E muitas vezes Deus toca, olha, fala, olha, dá bom testemunho, olha, senta, conversa. E muitas vezes, amados, a correria do dia a dia não nos deixa fazer isso. Então eu vejo também como essa situação que tem acontecido, pela permissão de Deus, é que para que as famílias se unem um pouco mais, os pais tenham tempo para os filhos, sabe? E é tempo, aproveitar esse tempo, orar mais dentro da sua casa, unir os filhos, sabe? Tirar um pouco os computadores da mão dos filhos, tirar o celular das mãos dos filhos e convidar para um minuto de oração. Comece a louvar o Senhor dentro da sua casa, sabe? Dá bom exemplo de cristão. Para um pouco das correrias do dia a dia e comece a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Aleluia. O que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse? Apocalipse 3, verso 13, 3:13, diz o Senhor: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido? Se você tem um ouvido cristão, você vai ouvir quando Deus fala com você. Não ignora quando o Espírito Santo de Deus toca no teu coração. Olha, minha serva, olha, meu servo, para um pouco, ouve, estou falando contigo, vai orar, vai me louvar. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos que nem Marta. Marta era uma servinha do Senhor fiel, mas ela preferia mais correr atrás das coisas materiais do que acompanhar Maria, ser mais espiritual. Temos exemplo da Bíblia. Então, irmãos, nós não tem como correr, sabe? Tudo nós temos aqui, o nosso aprendizado. A melhor faculdade que temos em todo o tempo das nossas vidas é a palavra de Deus, é as Escrituras que nos ensina, que nos educa, sabe? Que nos ensina tudo que precisamos aprender. Então, irmãos, vamos nos despertar na presença de Deus. Vamos nos esforçar para agradar a Deus, sabe? Ser servo fiel. Eu me lembro da passagem também dali quando teve ali o Moisés, Noé, naquela arca. Quando Deus mandou que ele entrasse ali, chamasse o povo, as pessoas que entrassem naquela arca com ele, porque haveria um dilúvio. E ele foi falar, foi pregar, foi chamar as pessoas para que se achegasse, viesse com ele. E ele passou um tempo construindo aquela arca. Todo mundo sabe dessa passagem, mas eu vou explicar onde eu quero chegar, trazendo para os dias de hoje. Deus mandou com que ele construísse aquela arca, e ele obedeceu ao Senhor e fez aquela arca, e pediu que ele colocasse um par de cada animal, de cada ave ali dentro, e colocasse a família e as pessoas. E depois da arca pronta, ele foi chamar o povo, convidar o povo para que viesse estar com ele ali. E avisou o povo. O que aconteceu? Muitos tiveram ele como velho, louco, como velho que não sabia o que estava falando, nem o que dizendo. E o que ele fez? Depois de tanto tentar, não deram ouvido. Aí o que Noé fez? Deus mandou com que ele fechasse a arca. E ele fez tudo direitinho conforme Deus mandou. Então foi com ele e a família ali dentro. E os bichos, os animais e as aves que Deus pediu com que ele colocasse. E trancou a arca, irmãos. E aquilo ali, sabe o que Deus fez aquilo? Ainda para dar o livramento para muitas pessoas. É o que acontece nos dias de hoje. O povo prega, o povo fala do amor de Deus, o povo prega.
e muitos não dão ouvido, dão as costas, né? E tem muitos também que tem a palavra do Senhor nas suas mãos e não prega, sabe? Tem vergonha de pregar, de falar do amor de Jesus. Mas tem aqueles que é servo fiel, que prega com amor, que fala, que insiste, e que fala que Jesus vem, fala que Jesus ama, e fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas dão as costas, e muitas vezes até zomba, como fizeram com Noé. Zombaram de Noé. E muitas vezes nos dias de hoje também muitos zombam da palavra de Deus, zombam daqueles que são fiéis. Então, irmãos, o que aconteceu? Noé entrou ali, ficou ali o tempo que Deus mandou. E o tempo que Noé ficou ali, todo mundo sabe que teve aquele dilúvio que matou, acabou com tudo e com todos. Não ficou um para contar a história. Mas aqueles que estavam ali no temor, que obedeceu ao Senhor, que estava dentro ali daquela arca, ficou o tempo todo ali. Água que foi, água que veio, mas não foram atingidos. Deus os guardou, Deus os protegeu. Então, irmãos, o que custa obedecer à vontade de Deus? O que custa ser um servo fiel? E hoje, irmãos, por causa da desobediência, da blasfêmia do povo, da falta de temor, sabe? Da falta de reconhecer Jesus, irmãos. Às vezes eu penso, só que eu creio que isso não vai acontecer não, sabe? Não vai acontecer, porque isso já aconteceu. Jesus, nós sabemos que Ele já morreu na cruz do Calvário, e Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou por amor a muitos, por amor a nós e muitos que ainda estão lá fora, porque eu creio que muitos não hão de se converter. Mas, irmãos, tem muitos que já ouviu e ouve a palavra de Deus e dá as costas para Jesus, sabe? Dá as costas para Jesus, blasfemando, fazendo coisas terríveis contra a palavra de Deus, contra a pessoa de Jesus. Não é verdade? Então, igreja, mas ninguém vai crucificar Jesus de novo não, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, irmãos, Ele sabe como mexer com as nações, Ele sabe como mexer com o povo. E tudo isso que está acontecendo é uma forma dele mostrar o amor dele, mesmo na ira dele, sabe? Ele quer dizer, olha, eu estou aqui, eu sou Senhor, olha para mim, busca-me, eu estou com os braços estendidos e não encolhidos. Mas muitas vezes, mesmo Ele com os braços estendidos, as pessoas ignoram a sua presença, a sua eficácia. Então, irmãos, Ele é Deus, Ele não vai se deixar se escarnecer jamais, sabe? Então nós que somos evangélicos, vamos despertar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus e anunciar a vinda do Senhor, igreja. A vinda do Senhor que está próximo. Não podemos brincar de crente, empurrar o evangelho de qualquer maneira com a barriga, não. Se você louva, louva com amor. Se você ora, ora com amor. Se você prega, prega com amor. Se você vai atrás das almas, faça-o com amor. Se você limpa a igreja, faça com amor. Sabe, tudo que você faz na casa do Senhor, para o Senhor, faça com amor, porque a glória é dele, o poder é dele, igreja. Aleluia. Vamos nos esforçar para agradar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, esta situação que o Brasil, o mundo está passando hoje, sabe, é uma situação muito delicada. Eu creio que o Senhor quis evitar tudo isso. Nós sabemos que está escrito também que haveria tempos, né, de guerra, pai contra filho, filho contra pai, guerras, tantas coisas que iria acontecer. A gente sabe disso. Mas, irmãos, até para isso, nós teríamos que estar mais e mais preparados. Porque, irmãos, uma coisa, o crente que está preparado, o crente não é super-homem nem super-mulher. Mas a palavra de Deus diz que a graça do Senhor nos basta. E Ele dá força para nós passar e vencer os dias maus. Mas para isso, igreja, precisamos estar firme no Senhor. Sabe? Precisamos estar firme no Senhor. Firme na palavra dEle. Entendeu, igreja? Então, eu quero deixar para os irmãos: esforçai-vos por entrar pelas portas estreitas. Esforçai-vos em buscar a presença de Deus. Não temais, sabe? Mas se esforçais, aleluia, para passar por esse período, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas temos que passar confiando no Senhor, em oração, em confiança no Senhor acima de tudo. Então vamos, igreja, nos humilhar. Humilhar-vos perante
a palavra de Deus, perante a presença de Deus. Não é só agora por conta dessa situação não, mas temos que nos humilhar perante Deus sempre, até que Ele venha buscar a tua igreja. Amém? E eu quero aqui, irmãos, agradecer por essa oportunidade que Deus me deu. E só deixar um versículo que sempre fala, que Deus fala, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Amém, irmãos? Então é isso. Eu sei que muita gente está falando esse versículo, mas é necessário, é preciso falar, sabe por quê? Para o povo acordar. E quem pregava não prega mais, desperta para pregar. Quem orava não ora mais, desperta para orar. Vamos nos preocupar com as almas lá fora, amém, irmãos? E vamos passar por esse período confiando no Senhor, amém? Agora, irmãos, eu vou levar Deus em oração. E quem está em casa me ajuda também. Eu quero agradecer por essa oportunidade que me foi concedida. E quero convidar os irmãos que estão em casa também para orarmos pela nossa nação, pelo país e principalmente pela nossa nação e o nosso presidente, irmãos. Não é tempo de julgá-lo e nem falar mal, é tempo de ajudá-lo em oração. Nós que somos servos do Senhor, temos que orar por ele, para que Deus continue dando a ele graça, sabedoria em como dirigir essa nação, porque eu sei que Deus é com ele. Então ele não precisa, e Deus também não quer que crítica. Deus quer um povo que clame em favor a Ele e a nação, amém? Então vocês que estão em casa, vamos orar ao Senhor agora com fé e entregar esse país nas mãos do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora, Jesus querido e amado, que aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor estende as Tuas mãos gloriosas, as Tuas mãos poderosas sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Pai. Senhor, tem de misericórdia, desperta a Tua igreja a orar, a clamar e a Te buscar em espírito e em verdade. Desperta o povo para orar, Senhor, para descer, para se humilhar na Tua presença. Meu Deus e meu Pai, tem de misericórdia, tira o medo, tira, Senhor, o medo do Teu povo. Não deixa ninguém ficar com depressão, nem abatido, mas renova a fé, a perseverança. Agora a hora é essa, de ter fé, de confiar, de buscar o Senhor em espírito e em verdade. Papai querido e amado, agora também, Senhor, quero apresentar nas Tuas mãos as nações, os 4 cantos do mundo. Senhor, toma as nações em Tuas mãos, toma os presidentes, toma os dirigentes dos países, Senhor, e tem de misericórdia os que estão no mundo conversa, os que Te servem e fortalece. Também quero apresentar nas Tuas mãos o nosso presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a sua esposa e família. Pai, tem de misericórdia daquele homem. Pai, eu creio que foi o Senhor que o colocou ali para administrar esse país, para conduzir, Senhor. Tenha misericórdia daquele homem. Senhor, dá cada dia mais a ele uma mente sábia, uma mente inteligente. Assim, Senhor da glória, Ele fará tudo conforme o Teu querer. Que Ele continua no temor, que Ele continua clamando a Ti, confiando em Ti, Senhor. Prepara homens e mulheres sinceros e honestos para estar ali ao lado dEle, para Senhor dirigir esta nação. Tenha misericórdia, Senhor, do Jair Bolsonaro e ajuda ele, Senhor, e que todos aqueles que se levantam há de cair por terra, e todo qualquer tipo de obra de bruxaria, macumbaria, magia negra, para derrubar ele, que em nome de Jesus seja repreendido e lançado no inferno, e ele há de erguer, Senhor, a bandeira da vitória, juntamente com aqueles, Pai, que o Senhor preparou para estar do lado dele, e aqueles que não é para estar, o Senhor mesmo tirará e levantará pessoas sinceras e honestas para estar com ele, dirigindo esta nação. Toma ele nas Tuas mãos, cobre ele com Teu sangue, Senhor, e todos aqueles que o Senhor preparou para estar do lado dele, e guarda esta nação, guarda o povo, nos livra, Senhor, dessa peste perniciosa. Tem de misericórdia de nós, e toma também em especial, quero pedir, Senhor, os médicos, as médicas, as enfermeiras, também todos aqueles e aquelas, Senhor, que estão cuidando dos doentes, Pai. Não deixa, Senhor, eles estão em linha de frente, Senhor, que pode ser atacado por esses maus, mas se o Senhor proteger, se o Senhor
Senhor os guardar, eles, Senhor, serão livres de todo esse mal, desta peste perniciosa. Toma conta deste Brasil, Pai. Tende misericórdia desta nação. É que eu te peço nesta hora e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa ter falado nos vossos corações e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, não só agora, mas para todo sempre, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E não esqueça, vivemos os dias de hoje como se Cristo viesse amanhã. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por esta manhã abençoada, produtiva e maravilhosa. Porque quando você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, logo cedo, como foi aí explanado, através do Espírito Santo, usando a boca da evangelista Silvia, nós nos sentimos gratificados e, sobretudo, cheios. Porque a palavra do Senhor nos preenche e nos dá vida. Mas agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo também aos irmãos que participaram, acessando, compartilhando, enfim, de alguma forma, dando a entender que está acompanhando conosco a pregação da palavra. Muito obrigado pela sua audiência que nos prestou e muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Que essa manhã seja uma manhã de estrutura, de bênção e de paz para a sua casa, para você e para toda a sua família. Eu queria só te lembrar que hoje começa às 18 horas, já na comunidade evangélica Salém, o relógio de oração. Hoje às 18 horas, todos os membros que estão engajados, já não tem mais horário para, diz o pastor Samuel, que das 6 da tarde agora de hoje, das 18 horas, durante a madrugada, e até amanhã às 9 horas da manhã está preenchendo os horários. Se alguém quiser, fale com o pastor Samuel, para ir amanhã, ainda tem mais pela frente ainda. Quem quiser ir, está aberto os horários. Mas só a partir das 9 horas da manhã. Essa noite, essa madrugada de hoje, a partir das 18 horas já está cheio. Então, por favor, queira falar com o pastor Samuel para encaixar o seu horário lá. Não estamos rejeitando ninguém. Quem quer orar, quem gosta de orar, agora é a hora. O momento ideal é agora. Não adianta ficar falando, arrumando questões, arrumando contenda, arrumando conversa, arrumando assunto que não nos compete. A nós cristãos, servos e adoradores do reino de Deus, é hora de dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Deus a respeito de tudo que está acontecendo com o nosso país. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, ele diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que elas produzem contendas. Então, irmãos, a nós cristãos nos compete fugir das discussões, dos achismos, das nossas vãs interpretações, até porque eu não estudei para medicina, não sou médico, não sou infectologista, não tenho nada que me respalde nesse aspecto, não tenho conhecimento nem base científica nenhuma para falar desse vírus, mas eu tenho algo que Deus me deu, e isso ninguém tira, é a vontade de falar com o Deus que me criou. Isso ninguém tira nem de mim e nem de você. As questões loucas, deixa para quem gosta, para os políticos, que vocês estão vendo aí os papéis que eles estão protagonizando aí nas televisão, semeando ódio, semeando contenda, semeando bagunças e discórdia. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é orar, é buscar, é clamar, como leu a minha esposa aqui: se este povo que se chama pelo meu nome, o livro de Crônicas fala sobre isso, se este povo, então o Senhor está fazendo uma indagação, nós somos povo do Senhor, chamamos pelo nome dele, então vamos orar, amém? E as questões loucas a nós não competem. Deixa eu te deixar só um parâmetro para você. Qual era o pior segmento da sociedade dentro do nosso contexto brasileiro, dentro da nossa nação brasileira, até novembro? Era a saúde. Era o pior. Não tinha leito, não tinha hospitais, era gente nos corredores, era a briga dos políticos, era porque a saúde estava na UTI. E quanto
tantos prosélitos foram feitos aí no Brasil que a saúde estava na UTI. De repente, de uma hora para outra, com o Covid-19, apareceu hospital em tudo quanto é lugar, apareceu leito, é 1.800 leitos, é tantos leitos. Por que a coisa melhorou tanto de janeiro para cá? Se a saúde estava na UTI até dezembro, ela agonizava, segundo as questões dos nossos dirigentes. Então, fica aí essa reflexão para os nossos dirigentes. Até dezembro, não tinha lugar para ninguém nas macas, não é verdade? Até dezembro, não tinha lugar para ninguém. Era gente nos corredores, os hospitais superlotados. De repente apareceu o hospital até em campo de futebol. É assim que é a vida. Mas, cristão, não se envolva com isso, não se iluda com isso e não se preocupe com isso. Vamos orar. Vamos orar que Deus tem a resposta para tudo. Amém? Então, te convoco para estar orando a partir de hoje, às 18 horas. Relógio de oração. Quem está com o seu horário já, vem orar conosco. Próxima quarta-feira, live a partir das 8h30, né? 20 horas e 30 minutos. Porque está esse impasse. Abre, não abre a igreja, abre e fecha. Então a gente vai esperar uma posição definitiva. Amém? Mas quarta-feira estaremos aqui, mais uma live, direto daqui da sede da comunidade evangélica Salém, aqui do bairro do Jaçanã. E queremos agradecer a todos que nos assistiram, que dedicaram o seu tempo, reservaram o seu tempinho para estar conosco nesse momento. Amém? Quero agradecer sempre a coordenação do pastor Samuel, sua esposa e os nossos irmãos que estão sempre contribuindo para que essa obra seja feita. Eu estarei avisando os irmãos esta semana, darei pelo site da igreja, esta semana, um aviso de que teremos a Santa Ceia sim, cada um na sua casa. Amém? Eu vou explicar como. Estarei falando para os irmãos como na semana. Teremos a Santa Ceia domingo sim, mas cada um na sua casa. E eu estarei explicando para todos vocês como será essa Santa Ceia. Será uma ceia a gente costuma chamar essa ceia de a ceia do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da sua família. Amém? Deus te abençoe. Uma boa tarde de domingo, uma boa semana. Atenção, esqueci desse detalhe. Os cientistas, os infectologistas e os políticos do mundo todo estão dizendo que o mês de abril será o pior mês para o Brasil, que nunca se ouve um mês assim. Mas isso é eles que estão dizendo. Nós cristãos faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia. Do Todo-Poderoso Deus. É nele que nós esperamos e é dele que vem a palavra final. Glória a Deus. Uma boa tarde, que Deus te abençoe e que Deus te dê graça para passar por esta semana, por outras e por outras e por outras, e chegaremos no final do ano cantando o hino da vitória que o nosso Deus nos deu, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma boa tarde a todos.